you're able to see anything? I have a suspicion. You have to turn that off. Oi, pessoal! Mais um vídeo aqui no meu canal. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite! Esse vídeo eu vou estar falando para vocês um pouquinho da nossa história, como a gente começou, né, a tentar engravidar, e também vou estar falando um pouquinho de algumas percas que a gente teve durante todo esse processo. Vamos começar falando quando a gente se casou. Quando a gente se casou, pelo meu esposo, a gente já tentava engravidar, né? Ele já queria ter filhos. Eu sempre sonhei em ser mãe, né? Eu amo crianças. Porém, naquele momento eu não queria já ser mãe, né? Eu não queria já tentar ser mãe. Então eu falei, eu quero esperar um pouquinho. É claro que eu ficava imaginando, será que eu vou ter uma menina? Será que eu vou ter um menino? Sabe aquela coisa de menina que vai na frente do espelho? Não sei se você já fez isso ou não, mas eu ia na frente do espelho e colocava assim, estufava minha barriga, eu ficava, como que será que eu vou parecer grávida? E eu ficava imaginando todas essas coisas porque eu sonhava em um dia ser mãe, mas naquele momento ainda eu falei, não, vamos esperar um pouquinho. E aí, eu e meu esposo conversamos e a gente tentou, né, ver certinho qual data que a gente começou, então, a tentar engravidar. Porém, eu não tenho a data exata, né? Mas vamos se basear mais ou menos depois de um ano ou um ano e pouco, a gente falou, ok, então vamos tentar engravidar, vamos tentar, né, ter uma criança. E aí, como qualquer casal, a gente começou a ver qual que eram os dias férteis, né, para que a gente pudesse então tentar ter um filho. A gente começou a ver vários apps onde colocava as minhas informações para ver que dia que eu, no caso, né, estaria fértil para a gente então ali vinha tentar engravidar. Fizemos várias coisas, eu fui ao meu doutor, eu chequei se estava tudo bem comigo, né, o meu ginecologista, e estava tudo bem, tudo correndo super bem, ele me falou que eu poderia fazer, que era o que a gente já estava fazendo, checar os dias e tudo certinho. Só que os meses foram passando, e todo mês, quando você tá tentando engravidar, todo mês, quando vem a sua menstruação, você fica... Ok. No começo era tudo assim, ok, não foi dessa vez. Veio. Ainda não é o tempo. Então, tava ok, né? Não tinha chegado ainda o momento. Porém, o tempo foi passando, nada vinha acontecendo. Chegou um momento que quando a minha menstruação chegava e eu não engravidava, aquilo me trazia um pouquinho de tristeza. E eu perguntava, por quê? Por que comigo, né? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu ainda não tô gerando uma criança? Não vou mentir para vocês, às vezes a gente chorava, né? Eu, principalmente, no banheiro quando via minha menstruação, porque eu falava, eu queria tanto, mas ainda não tô conseguindo, não conseguimos engravidar. Então eu voltei ao meu médico, né? E falei para ele que eu não tava conseguindo, e ele falou assim: Bruna, é super normal. Às vezes tem mulheres que demoram algum tempo mesmo, até um ano ou assim diante, para vir engravidar. Como tem mulheres que acontece, ela quer ficar grávida, no outro mês ela já fica. Então, depende de pessoa para pessoa, mas vamos esperar um tempo, continua fazendo novamente todas as coisas. Continuamos fazendo, continuamos vendo todas as formas que a gente poderia fazer para ajudar aquele sonho a se tornar real. As pessoas, né, as 10 mais velhas, dá algumas dicas, né? Ela fala assim, né? Coloca suas pernas pra cima. Corta isso, não vou passar isso. A gente fazia de tudo que estava ao nosso alcance para conseguir gerar essa criança. Porém, eu não posso me esquecer que uma das principais coisas que a gente fazia era orar e acreditar que Deus sabia o tempo exato para nos mandar esse tão sonhado sonho que era essa criança. Então, continuou tentando, fui ao meu médico novamente porque nada acontecia. E aí ele me indicou um remédio. Eu vou colocar aqui o nome do remédio para vocês. E esse remédio, né, é um medicamento que ele ajuda a induzir a ovulação. Comecei a tomar esse remédio, nada acontecia.
esse tempo todo eu chorava. Quando atrasava a minha menstruação, eu falava, uau, será que eu tô grávida? Né? Parecia que eu já me sentia que eu tava grávida. E aí eu ia na farmácia, comprava teste de gravidez e dava negativo. E eu chorava no banheiro. Às vezes nem meu esposo via o que estava acontecendo, né? Era uma coisa entre eu e Deus ali, quietinha no banheiro. E eu falava, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Mas eu sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. E aí meu médico aumentou a dosagem deste remédio, mas nada acontecia. Então foi um momento delicado, foi um momento onde eu não entendia o porquê que eu estava vendo aquilo. E eu falei, o que a gente vai fazer? Eu não tô conseguindo engravidar, tem alguma coisa, será de errado comigo? E eu comecei a fazer alguns exames, pedi ao meu médico, porque os anos já estavam se passando, né? Já tinha se passado um ano. E aí ele falou, ok, vamos fazer alguns exames e nada de errado comigo, nada de errado com meu esposo. Depois de tudo isso, em 2014, mais ou menos na época ali do final de novembro para dezembro, eu vou ter uma dor muito forte. E essa dor que eu tive neste dia estava muito forte, uma cólica. Era uma cólica muito forte mesmo e doía assim todinha minhas pernas. Eu falei, oxe, o que tem de errado comigo? Eu falei, deve ser que se eu tomar um remédio de dor vai passar. Porém, aquela dor não passava, a cólica aumentava, até mesmo para mim andar estava sendo difícil. Eu falei, nossa, tem algo de errado comigo. Aí eu fui ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro, saiu sangue. E não era suposto eu menstruar, porque eu já tinha menstruado. Então eu falei assim, não, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa de errado comigo. Aí eu fui pro meu esposo e falei, amor, a gente precisa ir no hospital, porque eu tô com muita dor e eu fui ao banheiro e vi sangue, então tem algo errado. E eu fui pro hospital. Passava na minha cabeça gravidez, até porque essa realidade não tinha ainda acontecido na minha vida. Então a gente vai no hospital na emergência, chega na emergência e tal, eles falam que eu tava sentindo, e aí ela fala, não, a gente tem que fazer um exame de gravidez. Eu falei, gravidez? Na hora já, né, parece que deu assim na minha mente, gravidez, peraí, eu tô sangrando. Se eu tiver grávida, talvez isso não é um bom sinal. É claro que tem grávidas que elas sangram e ainda tem uma gravidez super normal. Então, se você tá grávida e você sangrar, não, né, não se apavore, porque tem pessoas que sangram e ainda conseguem ter uma gravidez super saudável. Mas no meu caso, naquele momento eu falei, não, eu tô com muita cólica, muita dor, o que tá acontecendo? Eles me levaram para um quarto, lá eu fiquei esperando os resultados, e ali a enfermeira voltou e falou, olha, seu resultado deu positivo, você está grávida. E a minha reação foi, sim. Eu não fiquei, ai, eu tô grávida. Eu fiquei, eu tô grávida? E o meu esposo, ele já ficou todo feliz, né? Ele já ficou todo radiante, uau, amor, você tá grávida, já me deu um beijo e tudo. E eu tava sem reação. Eu falei pra ela, peraí, mas eu tô sangrando. E ela falou, então, provavelmente você tá tendo um aborto espontâneo. Mas pra gente confirmar isso, a gente vai ter que ficar checando o seu HCG, né? Que é o hormônio produzido durante a gravidez. E se o seu nível subir, quer dizer que a sua gravidez está desenvolvendo. Porém, se ele descer, realmente vai confirmar o que a gente está achando que você está tendo nesse momento, que é esse aborto espontâneo. Eu me lembro que eu estava em estado de choque. É claro que a gente queria, né? Eu e meu esposo ali, a gente pensando assim, positivo, não, tá tudo bem. Porém, dentro de mim eu falava, tem alguma coisa errada. Eu fui ao banheiro, eu lembro que eu levantei daquela cama, eu fui ao banheiro e eu tava sangrando muito. E aí eu chorei dentro daquele banheiro, ninguém viu, né? Só Deus, eu e Deus naquele momento. E eu chorei porque, como mulher, a gente sabe que algo não tá legal, algo não tá certo. Eu chorei, eu falei, o que tá acontecendo? Eu falei, Senhor, que seja feita a tua vontade, né? Que a vontade de Deus prevalecia sobre as nossas vidas. Mas não foi fácil. Chorei sim dentro daquele banheiro. Aí eu enxuguei as minhas lágrimas, saí do banheiro, como se eu tivesse super forte pro meu esposo, e falei, não, tudo bem. Ele falou, amor, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Ele sempre companheiro, sempre do meu lado, né?
Porém, por dentro de mim eu tava muito, muito preocupada, se é a palavra que eu posso usar neste momento. Depois de alguns dias, eu tinha que voltar lá fazer o exame, né? Esse exame de HCG, para ver como estavam os meus níveis. E depois, novamente, você tem que esperar uns dias e ir novamente para confirmar se eles estão descendo ou eles estão subindo. O resultado foi que realmente eu estava tendo um aborto espontâneo e os meus níveis já estavam abaixando. E era uma gravidez muito recente e tudo mais. Sim, doeu. Sim, foi doloroso. Uma, porque a expectativa era muita, né, de estar gerando uma criança. Doeu porque todas as percas doem, independente de qual perca você já viveu ou qual perca nós vivemos, ela dói. Cada um reage de uma forma diferente, mas naquele momento, para mim, doeu e doeu muito. Mas a gente superou. Vamos lá, né? Bola pra frente, vamos continuar tentando, vamos continuar sonhando. Meu esposo sempre, né, comigo, então vamos. A gente continuou fazendo vários exames, tanto eu novamente quanto ele. Fizemos todos os exames que o meu médico tinha pedido. Nenhum deles constatava que tinha algum problema. Então a gente continuou orando e esperando. Esse momento vinha acontecendo na nossa vida, esse sonho vinha ser realizado. Aí, em 2016,